Olá, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors. Olá, senhores, tudo bem? Bomba de purga. A finalidade desse componente aqui é encher o carburador antes da partida a frio. Vocês entendem isso aí, né? Cada vez que vocês fazem isso aqui, ele puxa combustível do tanque através do carburador. A bomba de purga vai ligada na cuba do carburador. Ele puxa combustível do tanque, enche a bomba de combustível, enche a cuba e devolve novamente para o tanque de combustível. Esse aqui eu respiro, por isso está solto, certo? E devolve para o tanque. Como isso aí, o carburador enche mais rápido e você consegue dar partida mais facilmente na máquina. Porém, às vezes acontece alguma falha nesse sistema. Aqui, ó, esse aqui aparentemente, vejam bem, aparentemente está funcionando, né? Só que ele não está funcionando direito. Vamos ver se vocês conseguem ouvir o ar entrando no sistema. Ele está puxando o ar de fora, junto com o combustível do tanque. Prestem atenção. Ó, cada vez que eu soltar a bombinha de purga, ele puxa ar da boca do carburador. Vejam bem. Percebe? Ele está puxando o ar de fora. De algum lugar de fora ele está puxando o ar. E não está funcionando direitinho a bomba de purga. Em que vai afetar isso aí? Vamos ver aqui. Certo, vejam bem. Aqui nós temos o carburador como do exemplo, um C1T da Sama. Ele equipa 235, 236, 435 e algumas outras máquinas similares. Certo? A bomba de purga, cada vez que você aperta, ele bombeia combustível que tem dentro dela através desse nipple para o tanque. Quando você solta, ele puxa combustível pelo nipplezinho mais curto, que justamente é esse aqui, ó. O mais curto puxa, o mais longo devolve para o tanque. O mais curto vai ligado aqui, ó. É nesse lugar aqui. Então, cada vez que eu... Vamos conseguir uma mangueira um pouco mais fina. Agora sim. Aqui, ó. Ele vai ligado nesse nipple aqui. Então, cada vez que eu aperto, ele bombeia o combustível que tem dentro dela para o tanque. Quando eu solto, ele puxa o que tiver dentro do carburador através desse nipple. Certo? Esse nipple vai ligado nesse furinho aqui, que vai ligado nesse furo do corpo do carburador e vai dentro da cuba. Então, cada vez que eu solto a bomba de purga, ele puxa ar ou combustível que tiver aqui de dentro. Cada vez que puxa, a membrana ou diafragma de regulagem faz esse movimento aqui, ó. Ele baixa. Você solta a bombinha de purga, ele baixa o diafragma, porque ele puxa o ar que está aqui dentro. Quando baixa o diafragma, ele baixa a alavanca de regulagem, abre a agulha de admissão e puxa ar através desse furo que vai ligado na bomba de combustível e ao tanque de gasolina. Então, você solta a bombinha, a gasolina entra por aqui, vindo da bomba, faz a volta embaixo, sai por essa agulha, enche a cuba e volta para o tanque. Até aí tudo bem. É assim que vai funcionar a bombinha de purga. Porém, vejam bem, para que esse sistema funcione bem, ele não pode entrar ar da boca do carburador, do Venturi, desse duto aqui, não pode entrar ar para a cuba. E vocês sabem que essa válvula aqui vai ligado ao Venturi, o combustível entra por aqui, vai até aqui e sai para alimentar a máquina. Esse outro furinho vai ligado aqui, nos furos de progressão, para manter a lenta da máquina e o momento de aceleração. Então ele tem entrada de ar de fora para dentro da cuba.
Então, como é que funciona, então, nesse caso, para ele não puxar ar em lugar de puxar combustível? Ele tem valvulinhas aqui. Tem uma membrana aqui e tem outra membrana aqui dentro. Essa membrana deixa sair combustível da cuba para alimentar a máquina, porém não deixa voltar o ar para dentro da cuba, certo? E tem máquinas que não usam bomba de purga, e isso aqui é uma dica bem importante para vocês, não usa bomba de purga. Mesmo assim, se essas válvulas estão com problema, a lenta da máquina se vê afetada, fica ruim a lenta, não funciona direito, e às vezes até ele dá muita falta embaixo, tá? Mas esse aí é tema para outro vídeo. Mas para vocês verem a importância dessas valvulinhas. Então, se uma dessas válvulas falhar, essa ou essa aqui, ele vai dar entrada de ar na cuba e vai misturar bolhas de ar aqui dentro. Ele puxa gasolina e puxa ar junto. E quando essa válvula estiver muito, mas muito ruim mesmo, ele puxa somente ar, ou essa válvula aqui, ou a válvula jet, ele puxa somente ar e não enche a bomba de purga. E nesse caso aqui, ele está enchendo, porém, ele está vindo ar junto, ó. O que vai acontecer nessa 236 aqui? Ele não vai encher direito a cuba e ele tem uma entrada de ar no carburador ou na válvula jet, que é essa valvulinha aqui, tá? Aqui. É nessa válvula aqui, ou tem uma entrada de ar nessa válvula aqui, ou uma entrada de ar no êmbolo da bomba de aceleração. Lembra, aqui dentro, atrás do eixo, ele leva um pistão, um êmbolozinho, um pistãozinho com um anel de borracha, que ele trabalha cada vez que você dispara a máquina, ele empurra um êmbolo, tem uma mola atrás, para ajudar a bombear combustível na válvula jet para a máquina disparar melhor, certo? Então são 3 pontos, aqui, aqui ou aqui, que pode dar entrada de ar. Isso aqui serve para esses modelos aqui C1T e também para os modelos das importadas normal, ó. Tá? Esse aqui é um válvula, mas tem várias máquinas importadas que tem esse tipo de carburador aqui. Aqui nesses modelos, a bombinha de purga vai ligado aqui, percebe? É nesse furo que dá na cuba. Então, cada vez que eu aperto, ele bombeia o combustível para o tanque que está aqui dentro, e quando eu solto, ele puxa o que tiver aqui dentro da cuba. Quando ele puxa, o diafragma baixa, levanta a agulha e vem combustível da bomba para encher a cuba. Assim como ele é, assim, esse é o sistema que ele usa para encher o carburador, certo? E da mesma maneira que pode falhar essas válvulas nesse carburador da Husqvarna, pode falhar no da importada, ó. Ele tem uma válvulinha aqui e tem outra aqui, certo? E nesse caso aqui, ele é um pouquinho diferente, porque ele não tem uma entrada, como tem nesse caso aqui, ó. Aqui, esse aqui alimenta o circuito de baixa, esse é o circuito de alta. Em alguns modelos como esse aqui, esse furo, único furo que alimenta o de baixa, com os furos de progressão, e o de alta com a válvula jet. Então, se falhar essa valvulinha aqui, ele não vai encher a cuba, porque vai puxar ar daqui, ó. E se falhar essa válvula e essa, ele vai puxar ar daqui de fora, ou puxa ar pelos furos de progressão, ou pela válvula jet. Essa aí é a importância dessas valvulinhas. E assim, você pode saber qual é a válvula que está falhando antes de desmontar o carburador. Pode sim, um processo, tá? Um sistema bem simples para descobrir se ele está puxando ar pelo circuito de baixo, o circuito de alta ou a bomba de aceleração. Veja bem como é que você vai fazer. Primeiro, faz ele funcionar. Você vê que ele vem ar junto, né? Agora, fecha totalmente a agulha H. Fecha ele totalmente. Fechou? Teste de novo. Continua entrando ar, ó. Mesma coisa. Agora, feche totalmente a agulha L. Circuito de baixa. Vamos fechar ele.
Tá aí, totalmente fechado. E parou. Agora sim está enchendo. Olha aí a diferença, ó. Veja bem. Olha aí, ó. Agulha HL fechado, ele resolveu, ó. Agora, se eu abrir a agulha L, vou abrir 2 voltas. Olha o que acontece agora. Começa a puxar ar de novo, ó. Só para vocês terem uma ideia bem clara, eu vou colocar o microfone na boca do carburador e vocês vão escutar. O momento que eu fecho a agulha L, ele para de puxar ar da boca do carburador. Quando eu abro, ele puxa de novo. Certo, vamos lá. Primeiro, vamos testar com a agulha aberta. Agora eu vou fechar a agulha. Percebe? A gente sente que a bombinha agora enche sem nenhum pingo de ar. Então, perceberam onde que está o problema? É bastante simples, ó. Vejam bem. O ar pode entrar por aqui, pode entrar por aqui ou por aqui. Aqui, aliás. Se eu fechar totalmente a agulha, aqui, ó, a agulha L, como nesse caso, a agulha L vai fechar a passagem de ar ou de gasolina dos furos de progressão para a curva, vai bloquear, vai travar, vai fechar esse furo, não vai ligar mais com a parte de fora. Se a bomba de purga funciona nesse caso, é porque essa válvula está mal. Tanto é que se eu abrir de novo a agulha L, ele começa de novo a puxar ar. Eu fecho a agulha L, ele para de puxar ar por aqui, porque ele fecha a passagem com o exterior. Mesma coisa aconteceria se eu fechasse totalmente a agulha H. A agulha H passa desse furo e fecha a ligação que esse furo tem com a válvula e com a parte de fora. Se eu fecho totalmente e a bomba de purga funciona, o problema está na válvula G. Eu abro, ele começa a puxar ar de novo, eu fecho, ele funciona e a válvula G que está com entrada de ar, certo? É assim que você vai descobrir se o problema está na válvula G ou na válvula do circuito de baixo. Simples, né? E agora, se você fechar as 2 agulhas e mesmo assim ele continuar puxando ar, você pode ter uma entrada de ar aqui ou em alguma parte do carburador. E para isso existe um processo para fazer a estanqueidade do carburador. Isso aqui se aplica nesse modelo e também podem aplicar nos modelos da importada. E nesse caso aqui, se a bomba de purga está puxando ar, você fecha totalmente, tá? Totalmente a agulha L. Você vai bloquear a passagem de ar dos furos de progressão através dessa válvula. Se ele funcionar, você sabe que essa válvula aqui está com problema, ele não tem uma entrada de ar em outro lugar. É aqui que está o problema. Se você abrir de novo a agulha e ele começar de novo a puxar ar, está aí. Essa valvulinha que deixa passar ar dos furos de progressão para esse lado aqui, certo? Essa válvula está com problema. Agora, se você fechar totalmente a agulha L e ele continuar dando entrada de ar na bomba de purga, e aí você fechar totalmente a agulha H, então você tem um problema tanto na válvula G quanto nessa valvulinha aqui. Na válvula G e nessa aqui. Aqui são 2 válvulas que controlam alta e uma só que controla baixa nesse sistema. Agora, se esse canal aqui de progressão tem outro furinho em outro lugar, aí tá tranquilo, aí você sabe que ou é a válvula separada, como naquele outro, ou a válvula G, certo? Muitos vão pensar, tá, Oscar, mas aí se é problema disso aí, a gente agarra e isola a válvula, a bomba de purga e pronto, tem como isolar realmente. Você tira essa mangueira, solda essa parte aqui com o estanho, estanha bem ele e pronto, o carburador vai funcionar. Muitas vezes vai ficar bem, a máquina vai pegar relativamente fácil,
e vai funcionar direito, mas tem modelos de máquina, vai de modelos para modelos, que pode ficar ruim de dar partida, demorar muito por conta da bomba que foi isolada, e pode ficar uma lenta irregular por conta dessas válvulas que estão falhando. Então eu sempre recomendo, a melhor coisa é manter a originalidade da máquina, certo, pessoal? Então, essa aqui era a dica que eu tinha para hoje, espero que seja de utilidade para vocês. E vejam bem, pessoal, amanhã, quinta-feira, a gente vai ter uma reunião, tá? Vai ter uma reunião ao vivo aqui no meu canal, aqui mesmo nesse canal, a partir das 20 horas. A gente vai conversar um pouco sobre essa questão de atualidade agora que está acontecendo, para tentar ajudar a quem precisa, ver o que a gente pode fazer para amenizar. Eu sei que a gente não vai resolver a situação, certo? É muito complicada, mas pelo menos vamos aportar o nosso grãozinho de areia. Amanhã, às 8 horas, aqui no canal, certo? Vai acontecer então uma live para falar sobre isso aí. Forte abraço, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês, e a gente se encontra amanhã então às 8 horas.